Em um salão luxuoso, onde risadas ecoavam mais alto que o bom senso, um homem foi desafiado publicamente a provar seu valor, e todos esperavam assistir à sua queda. Entre olhares julgadores e celulares erguidos, o silêncio dele começou a incomodar, mais do que qualquer resposta poderia. Bastou uma ligação, aparentemente simples, para transformar deboche em tensão e confiança em dúvida. Porque às vezes o verdadeiro poder não se exibe. Ele espera o momento exato para agir. Antes de descobrir o que realmente aconteceu depois daquele "liga então", já se inscreva para mais histórias cheias de reviravoltas e momentos surpreendentes. O convite chegou em envelope lacrado, com o brasão dourado da Valente Menezes Gestão de Negócios impresso no canto superior esquerdo. Rafael Drummond o observou por alguns segundos antes de abri-lo, passando o polegar pela textura do papel couché, aquele tipo de material caro que as pessoas usam quando querem que você saiba que são caras. Dentro, em tipografia elegante, o convite para a noite de gala anual da Associação de Parceiros Estratégicos do Mercado Financeiro, a ser realizada no Salão Nobre do Rosewood, São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no coração do Itaim Bibi. Data: sexta-feira, 22 de novembro. Horário: a partir das 20 horas. Traje: black tie. Rafael dobrou o convite com cuidado e o guardou na gaveta central da sua mesa, no 14º andar da Torre Sul do complexo onde ficava a sede da Atlântica Capital, o fundo de investimentos no qual ele ocupava o cargo de diretor de compliance há pouco mais de 3 anos. Pela janela, a cidade de São Paulo se espalhava como um circuito eletrônico aceso, milhões de luzes piscando numa lógica que só fazia sentido para quem soubesse lê-la. Rafael sabia. Ele tinha 42 anos, cabelos escuros com algumas marcas prateadas nas têmporas, olhos castanhos que observavam mais do que falavam, e uma postura que as pessoas costumavam confundir com frieza. Não era frieza, era concentração. Havia uma diferença enorme entre os dois, mas poucos se davam ao trabalho de entender essa diferença, e Rafael havia parado de se incomodar com isso há muito tempo. Naquela tarde de terça-feira, enquanto finalizava a revisão de um relatório de risco que precisava chegar ao comitê executivo antes do fim da semana, sua assistente, Priscila, bateu levemente na porta entreaberta do seu escritório. Ela entrou com um arquivo impresso e o colocou sobre a mesa com a seriedade habitual que Rafael apreciava nela. Priscila era eficiente, discreta e tinha o dom raro de saber quando não falar. O relatório complementar sobre a VM Eventos, ela disse simplesmente, e saiu. Rafael pegou o arquivo. VM Eventos era a razão pela qual aquele convite estava na sua gaveta. Era também a razão pela qual ele havia aceitado comparecer a uma festa de gala numa sexta-feira à noite, quando sua preferência pessoal seria estar em casa, com um bom livro e o silêncio organizado do seu apartamento na Alameda Campinas. Mas não havia espaço para preferências pessoais quando o trabalho exigia presença. Ele abriu o arquivo e passou os olhos pelos números, pelos fluxos de caixa, pelas transferências que seguiam padrões ligeiramente desviados do razoável, do tipo que só aparecia quando você sabia exatamente onde procurar. VM. Eventos era uma subsidiária da Valente Menezes, as mesmas Isadora Valente e Cecília Menezes que assinariam como anfitriãs no evento de sexta-feira. Mulheres de presença conhecida no mercado, frequentadoras de colunas sociais, donas de uma reputação cuidadosamente construída sobre fundações que Rafael havia passado os últimos 4 meses examinando em detalhe. O que ele havia encontrado não era espetacular. Era pior do que espetacular. Era consistente. Consistente e documentado. Ele fechou o arquivo, recostou na cadeira e olhou para o teto por alguns segundos. Depois pegou o celular e enviou uma mensagem curta para um contato salvo apenas como MF. Confirmado para sexta. A resposta veio em menos de 1 minuto, apenas um sinal positivo. Rafael colocou o celular na mesa e voltou ao relatório de risco. Havia trabalho a fazer.
A sexta-feira chegou com o céu encoberto típico de novembro em São Paulo, aquela atmosfera úmida que a cidade usava como fantasia nos meses que antecediam o verão. Rafael saiu do apartamento às 19h15, de terno escuro com camisa branca e gravata cor de vinho, discreto o suficiente para não chamar atenção, elegante o suficiente para pertencer àquele ambiente sem esforço aparente. Ele desceu até a garagem, entrou no carro e dirigiu até o Itaim em silêncio, sem música, apenas o som do motor e o ruído abafado da cidade lá fora. O Rosewood era exatamente o tipo de lugar que aquele evento pedia. O lobby tinha pé direito alto, materiais nobres em tons de bege e dourado, funcionários que circulavam com a fluidez treinada de quem sabe que a discrição é parte do serviço. O salão nobre havia sido preparado com mesas redondas vestidas de linho branco, arranjos de flores brancas e verdes, velas altas em castiçais de metal escurecido e uma iluminação que fazia todo mundo parecer ligeiramente melhor do que era. Rafael entregou o convite na entrada, recebeu o crachá e entrou. O salão já estava bem preenchido quando chegou, os grupos se formando com a naturalidade artificial típica desses ambientes, onde todo abraço é calculado e todo sorriso tem uma segunda linha de intenção. Ele reconheceu alguns rostos, acenou para 2 ou 3, recusou gentilmente um aperitivo oferecido por um garçom e foi posicionando-se com cuidado, como quem simplesmente circula, mas que na verdade mapeia. Foi Isadora Valente quem o viu primeiro. Ela estava ao lado de Cecília Menezes, as duas formando uma dupla de presença inegável, vestidos sofisticados, joias que não gritavam, mas sussurravam fortunas, cabelos e maquiagem com um nível de acabamento que só o dinheiro abundante e o tempo disponível conseguem sustentar. Isadora tinha algo em torno dos 45 anos, loira, alta, com um sorriso que chegava sempre um pouco antes da intenção verdadeira. Cecília era morena, um pouco mais jovem, com olhos escuros que avaliavam o ambiente com a velocidade de uma câmera de segurança. Quando Isadora reconheceu Rafael entre os convidados, algo no canto da sua boca se moveu. Era sutil, mas Rafael viu. Ele havia passado anos aprendendo a ler esses movimentos. Ela se aproximou com Cecília ao lado, e o círculo ao redor delas se expandiu naturalmente, como sempre acontece com pessoas que carregam o magnetismo do poder social. Rafael ficou parado, com o copo d'água na mão, e esperou. Rafael Drummond, disse Isadora com aquela cadência que tornava qualquer nome um comentário velado. Que surpresa te ver aqui. Não sabia que a Atlântica Capital mandava representantes para eventos assim. A Atlântica Capital tem interesse em manter presença ativa nas associações do setor. Ele respondeu, com uma voz que não subia nem descia. É uma questão de posicionamento. Cecília inclinou levemente a cabeça, com o tipo de sorriso que antecede uma provocação bem ensaiada. Posicionamento, ela repetiu, saboreando a palavra. Claro, bem dito para um homem de compliance. Vocês sempre têm as palavras certas, não têm? As palavras certas e muita cautela. Havia uma pausa deliberada antes de cautela, e a pausa fazia o trabalho que a palavra sozinha não faria. As pessoas ao redor captaram o tom. Alguns se viraram discretamente. O circo havia começado, e Rafael era o centro sem ter pedido para sê-lo. Ele tomou um gole d'água, devolveu o copo para a bandeja de um garçom que passou próximo, e olhou para Isadora com uma expressão que não entregava nada. Nos seus planos, aquela noite ainda estava apenas começando. A conversa tinha o ritmo de algo que foi planejado para parecer espontâneo. Isadora Valente sabia trabalhar uma plateia. Era uma das suas habilidades mais desenvolvidas, provavelmente a mais rentável ao longo da carreira, mais do que qualquer negócio que ela houvesse estruturado ou qualquer contrato que houvesse assinado. She sabia onde colocar uma pausa, onde colocar um sorriso, onde deixar o silêncio fazer o trabalho sujo enquanto ela mantinha as mãos limpas. Ouvi dizer que a Atlântica Capital está passando por uma fase de reestruturação interna, disse ela, usando aquele tom de quem partilha uma informação confidencial em voz alta no meio de um salão cheio.
É verdade que houve mudanças significativas na cúpula? Rafael reconheceu a manobra imediatamente. Era o tipo de boato vago o suficiente para não poder ser desmentido com precisão, mas específico o suficiente para plantar uma dúvida. Não havia nenhuma reestruturação em curso na Atlântica. Havia, sim, um processo de revisão de contratos com parceiros externos, processo que envolvia diretamente as operações da Valente Menezes, mas esse era um detalhe que Isadora certamente não estava compartilhando por acidente. Toda organização de alto desempenho revisa suas estruturas periodicamente, Rafael respondeu, com a mesma temperatura neutra de antes. Isso é governança, não crise. Cecília fez um som que não chegava a ser uma risada, mas cumpria a função social de uma. As 2 ou 3 pessoas que haviam se aproximado do círculo captaram o sinal e responderam com sorrisos condescendentes. Rafael percebeu que conhecia 2 deles, um gestor de um fundo concorrente e uma advogada especializada em direito societário que trabalhava para clientes com perfil semelhante ao das anfitriãs. Não era coincidência. A plateia havia sido curada. Governança, repetiu Isadora com o mesmo sabor que Cecília havia colocado em cautela alguns minutos antes. Que palavra bonita para uma função tão discreta. Você passa os dias olhando para planilhas, não é, Rafael? Números, tabelas, relatórios que ninguém lê até que alguém precise de um culpado. Havia um riso coletivo, baixo e controlado. O tipo de riso que as pessoas usam quando querem participar de algo sem se comprometer completamente. Rafael não desviou os olhos de Isadora. Ela sustentou o olhar por um momento e depois desviou o dela, o que foi, em si, uma informação. Se quiser que eu te explique como funciona a compliance, ele disse, posso fazer isso, mas talvez não seja o lugar adequado para uma aula introdutória. O comentário tinha uma faca dentro, mas uma faca enrolada em tecido macio. Quem não prestasse atenção ouvia apenas a gentileza. Quem prestasse, ouvia o corte. Isadora prestou atenção e seu sorriso ficou levemente mais rígido. Cecília decidiu que era hora de pressionar mais diretamente. Ela se voltou para as pessoas ao redor com uma expressão de diversão teatral. Sabe o que me intriga nesses caras de compliance? Eles andam por aí com aquela pose de que sabem tudo, de que têm acesso a informações privilegiadas, de que controlam os bastidores. Ela fez uma pausa calculada. Mas quando você testa na prática, descobre que é tudo muito menor do que parece. Menor como? Perguntou alguém do grupo, alimentando o jogo. Menor como em dependente, disse Cecília, voltando os olhos para Rafael com uma expressão que misturava curiosidade e desdém. Diga-me, Rafael, sem o respaldo da Atlântica, sem o cargo, sem o título impresso no cartão, o que você seria aqui? Porque me parece que você veio a este evento sabendo que não pertence a ele, e está tentando fazer isso parecer uma escolha estratégica. Era uma provocação mais crua do que as anteriores. Havia um nível de agressividade ali que ultrapassava o jogo social refinado e entrava no território do confronto direto. Rafael sentiu o olhar de outras pessoas no salão se voltando para aquele canto. A cena estava se tornando visível demais para ser ignorada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, o que fez a tensão crescer de forma perceptível. Isadora abriu levemente os lábios, como se fosse acrescentar algo, mas Rafael falou antes. Você está certa que eu vim a este evento com uma razão específica, ele disse, com uma voz que não subia, mas que de alguma forma alcançava todos ao redor, sem precisar de volume. E essa razão não tem nada a ver com pertencimento. Ah, então você admite, disse Cecília, com um sorriso triunfante, virada para o grupo como quem anota um ponto. Veio aqui porque alguém mandou, cumprir uma função, como um funcionário. Como um profissional, ele corrigiu sem nenhuma inflexão defensiva. Isadora sentiu que a cena havia chegado num pico interessante e resolveu forçar o clímax do momento. Era a sua especialidade, saber onde apertar. Liga então, ela disse, com um sorriso largo, abrindo o gesto como quem oferece um presente. Chama quem quiser. Liga para quem te mandou aqui e pede para ele explicar por que você está neste salão sem ter o que fazer.
Era uma provocação construída para não ter resposta adequada. Se ele não ligasse, pareceria blefe. Se ele ligasse e não houvesse resposta, a humilhação estaria completa. Se ele ligasse e houvesse resposta, a cena ainda era dela, porque ela havia dado a ordem. Cecília reforçou o coro com um aceno de cabeça e um sorriso largo, e as pessoas ao redor começaram a rir mais abertamente. Rafael olhou para Isadora por um instante. Depois olhou para o relógio. Eram 21h43. Ele havia combinado para as 22h, mas as circunstâncias estavam criando a oportunidade de antecipar em 17 minutos. E 17 minutos eram um detalhe que podia ser absorvido sem prejuízo para nenhuma das partes envolvidas no que estava por vir. Ele tirou o celular do bolso do paletó com a calma de quem procura um cartão de visitas. Sem pressa, sem dramatismo, encontrou o contato, pressionou a tecla de chamada, levou o aparelho ao ouvido. O salão ainda ria. Isadora cruzou os braços com uma expressão de satisfação antecipada. Cecília inclinava levemente a cabeça para o lado, como quem assiste a algo inevitável. Algumas das pessoas ao redor já estavam trocando olhares, preparando a reação para quando o esperado silêncio constrangedor chegasse. Mas a chamada foi atendida no segundo toque. Rafael disse apenas 2 palavras, com a mesma voz de sempre, sem nenhum acréscimo de emoção ou drama. Pode iniciar. Desligou. Colocou o celular sobre a mesa mais próxima com um movimento tranquilo. Cruzou os braços levemente, com postura relaxada, e ficou olhando para Isadora com uma expressão que não entregava absolutamente nada. As risadas continuaram por alguns segundos, mas havia algo diferente no ar agora, uma corrente que as pessoas ainda não conseguiam nomear, mas que começavam a sentir. Como o silêncio antes de uma mudança de tempo, como a pressão que antecede a chuva. Isadora manteve o sorriso, mas seus olhos estavam trabalhando, varrendo o ambiente, procurando algo que ela ainda não conseguia identificar, mas que seu instinto, afiado por anos de manobras em ambientes como aquele, havia registrado como ameaça. Cecília sentiu também. O riso dela perdeu um pouco da sua musculatura. E então, no canto oposto do salão, um segurança de terno escuro parou de circular e ficou parado junto à parede, com os olhos voltados para a entrada principal. Outro fez o mesmo, do outro lado, como peças sendo posicionadas em um tabuleiro que só uma pessoa no salão conseguia ler na totalidade. Rafael não virou a cabeça para confirmar. Não precisava. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, porque ele mesmo havia planejado cada detalhe do que estava prestes a acontecer. As portas do salão se abriram com a precisão de algo ensaiado. Não foi um movimento brusco, não foi uma invasão. Foi algo quase coreografado, com uma cadência que contrastava com a informalidade festiva do ambiente e produzia justamente por esse contraste um efeito de deslocamento que se espalhava pelo salão como uma onda lenta. 6 pessoas entraram, todas de terno escuro, todas com a postura vertical e o andar medido de quem carrega a autoridade de uma função formal. Carregavam pastas pretas e equipamentos discretos. 2 deles tinham crachás suspensos no pescoço, visíveis mas não ostentados. A música que tocava ao fundo, um jazz de volume moderado, que havia servido de trilha sonora para as conversas da noite, foi interrompida com uma palavra dita ao ouvido de alguém responsável pelo som. O silêncio que se seguiu não foi abrupto, mas foi definitivo. E quando o salão ficou sem música, as conversas também foram perdendo força, grupo por grupo, mesa por mesa, como chamas apagadas uma a uma pela mesma rajada de vento. Isadora Valente sentiu o estômago apertar antes de entender exatamente por quê. Era o tipo de reação visceral que o corpo produz quando reconhece um padrão de perigo antes que a mente consiga nomeá-lo. Ela se virou para Cecília, que já estava de olhos fixos na entrada, com a expressão de quem tenta processar uma cena que não faz sentido dentro do roteiro que havia preparado para aquela noite. Um dos homens que havia entrado se posicionou no centro do salão com a naturalidade técnica de quem fez aquilo outras vezes. Ele não precisou pedir silêncio, porque o silêncio já havia chegado por conta própria.
Olhou para o ambiente com a serenidade de quem tem a situação sob controle e, com uma voz firme e sem qualquer inflexão dramática, disse o que precisava ser dito. Boa noite a todos. Meu nome é Henrique Castelo. Sou auditor sênior da Divisão de Supervisão de Operações da Comissão de Ética e Controle do Mercado Financeiro Estruturado. Estamos aqui para conduzir uma auditoria emergencial, devidamente autorizada, sobre as operações financeiras vinculadas ao evento desta noite e as entidades organizadoras. Pedimos que todos mantenham a calma e permaneçam onde estão por alguns minutos. O nome da entidade que ele mencionou era longo, técnico e absolutamente real. Isadora o conhecia. Todos no salão que tinham qualquer relação com o mercado financeiro o conheciam. Era uma instância vinculada ao sistema de supervisão regulatória que operava em parceria com os principais fundos e instituições financeiras do país. Quando aquela comissão aparecia de forma não anunciada, havia sempre uma razão específica e documentada. E a razão específica e documentada naquela noite tinha o nome de Valente em Menezes. Cecília abriu a boca, fechou, abriu de novo. O que é isso? Ela disse para Isadora, num volume baixo que pretendia ser discreto, mas que a tensão tornava perfeitamente audível para as pessoas ao redor. Isadora não respondeu. Ela estava calculando. Era uma das suas qualidades mais consistentes. Mesmo sob pressão, ela calculava. Mas havia algo diferente desta vez, uma variável que ela não havia inserido em nenhum dos cenários que havia construído nas últimas semanas, quando os primeiros sinais de que alguém estava olhando com mais atenção para as contas da VM Eventos começaram a aparecer. Ela havia tomado precauções. Havia reorganizado documentos. Havia deslocado algumas transferências para contas que considerava invisíveis. Mas uma operação conduzida por aquela comissão, com auditores presentes fisicamente, com autorização documentada, num evento público onde ela e Cecília eram as anfitriãs registradas, era algo que ultrapassava qualquer precaução que ela houvesse tomado. O celular de Cecília vibrou. Ela olhou para a tela. Ficou imóvel por 3 segundos que pareceram muito mais longos. Depois mostrou a tela para Isadora sem dizer uma palavra. Era uma mensagem do departamento jurídico da empresa delas. Curta, direta. 5 palavras que não precisavam de elaboração. Bloqueio iniciado. Não comentem nada. Isadora levantou os olhos do celular e olhou para Rafael Drummond, que estava parado no mesmo lugar de antes, com os braços cruzados levemente e a expressão de sempre. Neutra, presente, completamente fora de alcance. Henrique Castelo havia se aproximado das anfitriãs com 2 outros auditores ao lado. Ele abriu a pasta que carregava e retirou um documento de várias páginas, impresso em papel timbrado com assinatura digital verificável. Entregou para Isadora com o protocolo de quem cumpre um procedimento que foi praticado muitas vezes. Senhora Isadora Valente, a senhora está recebendo neste momento a notificação formal sobre o início do processo de auditoria das operações financeiras da VM Eventos e da Valente em Menezes, Gestão de Negócios. O documento detalha o escopo da investigação e os direitos e obrigações das partes envolvidas. Uma cópia será entregue à senhora Cecília Menezes simultaneamente. Isadora pegou o documento. Seus dedos estavam firmes, porque ela não ia dar ao ambiente a satisfação de vê-la tremer. Mas a firmeza era um esforço consciente, não um estado natural. Ela abriu as primeiras páginas com os olhos correndo pelos blocos de texto com a velocidade de quem está procurando algo específico para usar como ponto de contestação. O que ela encontrou foi pior do que esperava. O escopo não era genérico, era cirúrgico. Listava transações específicas, datas específicas, valores específicos, nomes de contas específicos. Listava o evento daquela noite como parte de uma cadeia de operações que estavam sendo investigadas. Listava 4 eventos anteriores organizados pela VM Eventos que haviam servido de estrutura para movimentações financeiras irregulares. Alguém sabia tudo. Alguém havia compilado aquilo com um nível de detalhe que exigia meses de trabalho e acesso a informações que não eram públicas. Ela ergueu os olhos e olhou novamente para Rafael.
Ele ainda estava no mesmo lugar. Mas agora havia algo diferente na sua expressão. Não era triunfo, porque triunfo exige exibicionismo, e Rafael Drummond não tinha a menor inclinação para exibicionismo. Era algo mais próximo de reconhecimento, como quem vê uma equação fechada e nota, com satisfação discreta, que todos os elementos estão no lugar certo. Alguém do grupo que havia assistido ao confronto minutos antes disse, em voz suficientemente alta para ser ouvido por vários ao redor: "Quem é esse cara, afinal?" A resposta veio de outra pessoa, que havia reconhecido Rafael por meio de um contato em comum. Diretor de compliance da Atlântica Capital. E o peso daquelas palavras pousou no salão com uma gravidade que nenhuma das risadas anteriores conseguia mais contrabalancear. Isadora Valente havia passado a noite tentando diminuir um homem. Havia construído cuidadosamente o palco, selecionado a plateia, ensaiado as falas, calculado os momentos de pressão, e o homem que ela havia escolhido como alvo havia chegado àquele salão não para ser testado, mas para executar algo que estava em andamento muito antes de o convite chegar ao envelope lacrado com o brasão dourado da sua empresa. O salão assistia. Alguns com curiosidade, alguns com desconforto, alguns com aquela expressão neutra que as pessoas usam quando sabem que escolher um lado seria precipitado e preferem esperar para ver para onde o vento vai. Mas todos estavam olhando, e todos entendiam que o que estava acontecendo ali não era mais sobre uma conversa entre convidados de uma festa. Era outra coisa inteiramente. E ainda não havia acabado. A tentativa de contestação veio, porque Isadora Valente era o tipo de pessoa que sempre tenta contestar. Era uma questão de identidade, não apenas de estratégia. Ceder sem resistência era algo que ela havia treinado a si mesma para nunca fazer, independentemente das circunstâncias, independentemente das evidências. A resistência era o que a havia levado até onde estava no mercado, e ela não ia abrir mão dela na primeira pressão, mesmo que aquela pressão viesse embrulhada em papel timbrado com assinatura digital. Isso é um procedimento invasivo e sem precedente, ela disse, com a voz firme e o olhar direto para Henrique Castelo. A Valente em Menezes tem uma equipe jurídica de primeiro nível, e qualquer processo desta natureza deveria ser conduzido com notificação prévia de pelo menos 48 horas úteis, conforme estabelece o protocolo regulatório. Henrique Castelo olhou para ela com a expressão de quem ouviu aquele argumento antes, não com desdém, com paciência técnica. O artigo 23º do regulamento da comissão prevê expressamente a auditoria emergencial sem aviso prévio quando há evidência de risco imediato de alteração ou descarte de documentos e registros financeiros. Ele respondeu com a mesma cadência calma de antes. A autorização judicial que fundamenta esta operação está nas páginas 6 e 7 do documento que a senhora acaba de receber. Sugiro a leitura antes de qualquer contestação formal. Isadora olhou para as páginas 6 e 7. A autorização estava lá, assinada, com o carimbo correto, com o número de processo correto, com a data de 2 dias atrás. Alguém havia preparado aquilo com antecedência, e aquela antecedência de 2 dias havia sido calculada para chegar exatamente a esta noite. Cecília ficou ao lado dela em silêncio. O advogado que costumava estar disponível para situações de emergência estava fora do país naquela semana, o que havia parecido apenas um inconveniente menor quando ela soube, mas que agora assumia um peso diferente. Um dos auditores havia conectado um notebook a um projetor portátil que outro colega segurava. Em questão de minutos, sem cerimônia, sem apresentação dramática, apenas com a eficiência de quem cumpre um procedimento técnico, uma série de tabelas e fluxogramas apareceu projetada numa das paredes laterais do salão. Os convidados, que até então circulavam com cautela, tentando entender o que estava acontecendo sem se comprometer, foram naturalmente atraídos pela projeção. O que estava ali era uma estrutura financeira. Simples na sua apresentação, mas devastadora na sua implicação. Mostrava o fluxo de recursos que passavam pelos eventos organizados pela VM Eventos, valores recebidos de patrocinadores, valores declarados nos contratos públicos,
e valores efetivamente movimentados nas contas operacionais. Havia uma diferença consistente entre os dois primeiros e o terceiro. Uma diferença que se repetia em 4 eventos consecutivos, com variações percentuais que sugeriam não um erro, mas um método. O tipo de diferença que não aparece numa auditoria superficial. O tipo que só aparece quando alguém sabe onde procurar, tem acesso aos dados corretos e dedicou tempo suficiente para reconstruir a cadeia completa. Alguém ao fundo do salão disse baixinho: "Meu Deus." Não foi para ninguém. Foi apenas o som que escapa quando o peso de uma compreensão repentina não cabe em silêncio. Isadora olhou para a projeção e sentiu pela primeira vez naquela noite que o solo sob seus pés estava se tornando instável. Não era a presença dos auditores que produzia aquela sensação. Era o detalhe do que estava sendo mostrado. Era o nível de especificidade. Era o fato de que ali estava o nome de uma conta que ela havia aberto em parceria com um intermediário que ela acreditava ser completamente discreto. Uma conta que não constava em nenhum documento que ela havia entregado voluntariamente em nenhuma revisão anterior. "De onde veio isso?" ela disse, e o volume da sua voz havia diminuído de um modo que ela não havia planejado. Henrique Castelo não respondeu diretamente. Era uma pergunta que não precisava de resposta, porque a resposta era implícita na presença de todos ali. Rafael Drummond havia se movimentado. Não dramaticamente, não como quem faz uma entrada. Apenas se reposicionou levemente, de modo que ficasse num ângulo que permitia ver tanto a projeção quanto as duas mulheres. Era um detalhe de posicionamento que passaria despercebido para a maioria, mas que para quem o conhecia, revelava que ele havia escolhido aquele ponto específico com antecedência. Cecília Menezes olhou para ele. Olhou longamente, com uma expressão que havia perdido toda a sua calculada leveza social e estava mostrando algo mais real por baixo, uma combinação de raiva e reconhecimento. A raiva era compreensível. O reconhecimento era o que realmente doía, porque significava que ela estava entendendo em tempo real o tamanho do que havia acontecido. "Você sabia?" ela disse para Rafael, não como pergunta. "Eu sabia", ele confirmou, sem nenhuma inflexão de satisfação na voz. "Desde quando?" Rafael não respondeu imediatamente. Olhou para ela por um momento antes de falar. "Desde antes de o convite chegar." Aquelas palavras tinham um peso específico. Significavam que ele havia recebido o convite, sabendo o que o convite era. Significavam que tudo o que havia acontecido naquele salão, incluindo a cena de humilhação pública que as duas haviam construído tão cuidadosamente, havia acontecido dentro de uma moldura que ele já conhecia. Ele não havia sido apanhado de surpresa. Ele havia entrado naquela moldura de olhos abertos. Isadora virou para ele. A compostura havia rachado, mas não havia quebrado completamente. Era a qualidade mais consistente nela. A capacidade de manter uma fachada, mesmo quando o interior estava em colapso. "Então você veio aqui para nos expor", ela disse. "Como um espetáculo, como um teatro." "Não vim para criar espetáculo", ele respondeu. "O espetáculo foi criação de vocês. Eu apenas vim cumprir uma função." A palavra função soou no salão com uma ressonância que ninguém ali deixou de captar. Era a mesma palavra que Cecília havia usado como arma, minutos antes, quando havia dito que ele havia vindo cumprir uma função como um funcionário. A diferença era que agora a função havia sido revelada em toda a sua extensão, e não havia mais nada de diminutivo nela. Henrique Castelo retomou o procedimento com a mesma eficiência de antes. Os contratos vinculados aos eventos estavam sendo formalmente suspensos. O acesso a determinadas contas estava sendo bloqueado de forma cautelar, conforme autorização judicial. Uma investigação completa seria conduzida nos dias seguintes, com todas as formalidades devidas. As duas sócias poderiam permanecer no evento, mas não poderiam se ausentar sem comunicar formalmente à comissão. Cecília fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, o salão ainda estava ali, cheio de rostos que ela conhecia, de pessoas com quem havia negociado, com quem havia almoçado, com quem havia trocado mensagens e referências e favores ao longo de anos. E todos estavam olhando para ela. Não havia mais música.
Não havia mais o ruído suave das conversas sobrepostas. Havia apenas o som discreto dos auditores trabalhando e o peso coletivo de uma plateia que havia vindo para uma festa e ficado para outra coisa completamente diferente. Isadora Valente olhou para Rafael uma última vez naquele momento e, pela primeira vez desde que o havia avistado no salão, não havia nenhum sorriso no seu rosto. Havia apenas a expressão seca de quem está contando os passos de uma derrota que ainda não aceitou inteiramente, mas que sabe, no lugar mais fundo de si mesma, que é real. O salão foi esvaziando gradualmente, não por ordem, mas pela força natural do constrangimento coletivo. As pessoas que não tinham nenhum vínculo direto com a Valente e a Menezes começaram a se retirar em pequenos grupos, com o cuidado discreto de quem sai de um velório antes do fim para não ter que responder perguntas. Alguns paravam na saída para um último olhar, metade curiosidade, metade alívio por não estar no centro daquilo. Os garçons, sem saber ao certo se deviam continuar servindo ou recolher as bandejas, optaram pela segunda alternativa com o instinto profissional de quem percebe quando uma festa virou outra coisa. Rafael Drummond ficou até depois que a maioria havia saído. Não por ostentação, não para prolongar o momento. Ficou porque havia procedimentos a acompanhar e porque a sua presença era funcionalmente necessária naquela etapa do processo. Enquanto Henrique Castelo e sua equipe concluíam o trabalho de notificação formal e documentação inicial, Rafael se sentou numa das cadeiras que havia sido desocupada perto da parede, com um copo d'água que havia pegado de uma bandeja abandonada, e ficou em silêncio. Era nesses momentos de silêncio que as coisas se assentavam. Ele havia aprendido isso com o tempo, que as grandes ações produzem muito ruído antes e durante, e que só no silêncio depois é que você consegue ver o que realmente aconteceu e o que aquilo significava no quadro maior. O que havia acontecido naquela noite não era o fim de nada. Era uma etapa importante, uma etapa necessária, mas ainda apenas uma etapa numa cadeia que havia começado muito antes e que se estenderia por semanas ou meses ainda. 4 meses antes, Rafael havia recebido numa manhã de segunda-feira um e-mail cifrado de um endereço que ele não reconhecia. O e-mail continha apenas um arquivo comprimido e uma linha de texto. Você vai querer ver isso antes que desapareça. Ele havia aberto o arquivo com os protocolos de segurança adequados e encontrado uma série de capturas de tela de transações financeiras, acompanhadas de registros de comunicações internas. O material era fragmentado, incompleto, mas suficiente para indicar uma direção. Ele não havia levado aquilo diretamente para cima, como alguns fariam. Havia começado a verificar por conta própria, com cuidado, construindo uma cadeia de evidências que pudesse sustentar um processo formal. Era o tipo de trabalho que exigia paciência, porque a pressa produz falhas, e as falhas produzem brechas legais que inviabilizam processos. Ele sabia disso melhor do que ninguém. O que havia encontrado ao longo das semanas seguintes era uma estrutura que usava os eventos corporativos como mecanismo de movimentação de recursos que não podiam circular por canais convencionais. Não era improviso. Era um sistema com lógica interna, com redundâncias, com mecanismos de cobertura. Alguém havia pensado muito antes de montar aquilo. O que tornava aquela estrutura especialmente delicada era que ela tinha pontos de contato com pelo menos 3 fundos de investimento que operavam no mesmo ecossistema que a Atlântica Capital. Isso significava que qualquer investigação mal conduzida poderia gerar efeitos laterais que contaminariam partes do mercado que não tinham relação com o problema original. Era preciso ser cirúrgico. Rafael havia levado o material para a MF, que era Marcelo Fonseca, o responsável pela supervisão da comissão de controle que havia aparecido naquela noite no Rosewood. Marcelo era um profissional de carreira que Rafael conhecia havia 12 anos, desde quando os dois trabalhavam em instituições diferentes e se cruzavam em fóruns regulatórios. Havia entre eles uma confiança construída sobre anos de trabalho consistente, sem favores e sem dívidas, apenas o respeito mútuo de quem reconhece competência na outra pessoa. Quando Rafael apresentou o material para Marcelo,
Os dois passaram 3 horas analisando cada elemento antes de falar sobre o que aquilo implicava. No fim, Marcelo havia dito: se a gente fizer isso pelo caminho longo, elas vão perceber e vão apagar. Precisamos de uma janela. E Rafael havia respondido: eu consigo a janela. A janela era o evento de gala. Isadora e Cecília organizavam aquele evento havia 4 anos consecutivos, sempre na mesma data, sempre no mesmo formato, sempre com os mesmos parceiros. Era um ritual de consolidação social e de negócios que elas não abriam mão, especialmente agora, quando precisavam mostrar ao mercado que a Valente Menezes estava sólida e relevante. Elas nunca iam cancelar, independentemente do que estivesse acontecendo nos bastidores. O convite havia chegado para Rafael, porque o nome da Atlântica Capital estava na lista de parceiros estratégicos do evento, e a presença de um representante era esperada. Quando ele confirmou presença, ele sabia que as próximas horas seriam controladas por uma lógica que ele havia ajudado a construir. O que ele não havia planejado em detalhe era a extensão da cena que Isadora e Cecília iam criar ao seu redor, embora não estivesse surpreso. Ele conhecia o perfil das duas o suficiente para saber que elas não resistiriam à oportunidade de usar a sua presença como material de teatro social. E havia uma razão pela qual ele não havia tentado evitar aquela cena. Uma cena pública, com testemunhas, com contexto registrável, produzia um tipo de documentação informal que complementava o processo formal. Não era prova jurídica. Era algo mais sutil. Era a narrativa. A narrativa de quem havia tratado um processo regulatório sério como palco para jogos de poder. E narrativas no mercado financeiro têm peso próprio. Ele não havia respondido com indignação às provocações das duas. Não havia se defendido. Havia deixado que a cena se desenvolvesse até o ponto exato em que fazer a chamada era o gesto mais natural do mundo. E havia feito a chamada sem drama, sem discurso, sem nenhum elemento que pudesse ser lido como arrogância ou teatralismo da sua parte. Porque Rafael sabia que a diferença entre justiça e vingança é visível na forma como você se comporta quando tem o poder, e ele havia escolhido, com muita deliberação, se comportar da forma menos dramática possível, porque era essa a forma que respeitava o processo e que tornava o resultado mais sólido. Henrique Castelo se aproximou com uma pasta fechada na mão. Concluímos a etapa de notificação, ele disse. A equipe vai continuar amanhã cedo com a fase 2. As sócias foram orientadas sobre as restrições temporárias. Alguma resistência? Rafael perguntou. A senhora Valente pediu 4 vezes pelo advogado dela. A assessora jurídica que conseguiu contato confirmou que ele retorna na segunda-feira. Até lá, elas têm apenas orientação para não tomar nenhuma decisão sobre os ativos bloqueados. Rafael acenou levemente com a cabeça. Obrigado, Henrique. Castelo foi embora. Rafael ficou mais um momento sentado no salão quase vazio, com as mesas ainda vestidas de linho branco e os arranjos de flores que ninguém havia retirado. A cena da festa suspensa no ar como uma fotografia de algo que havia sido e que agora era apenas contexto. Ele pensou no e-mail anônimo de 4 meses atrás, no remetente que nunca havia se identificado. Naquela frase, você vai querer ver isso antes que desapareça. Havia algo naquela frase que ainda o incomodava levemente, um detalhe de formulação que ele não havia conseguido descartar por completo. Alguém havia querido que ele visse aquilo. Alguém havia escolhido especificamente o diretor de compliance da Atlântica Capital como destinatário daquela informação. E esse alguém sabia, com precisão suficiente para usar aquele e-mail cifrado, que Rafael ia verificar, ia construir o caso e ia conduzi-lo pelo caminho correto. Havia uma pergunta que aquele detalhe abria e que Rafael ainda não havia conseguido responder completamente. Por que ele? A segunda-feira chegou com aquela luz fria de manhã cedo, que São Paulo usa no fim de novembro, quando o sol ainda não decidiu se vai aparecer de verdade ou apenas insinuar. Rafael chegou ao escritório antes das 8, como sempre fazia em dias que exigiam concentração, antes que o andar começasse a encher de presença e movimento. Sua mesa
era organizada com aquele tipo de ordem que não é estética, mas funcional. Cada coisa no lugar que faz sentido para quem usa aquele espaço e que seria incompreensível para qualquer outra pessoa. Ele abriu o notebook e ficou olhando por alguns segundos para a pasta de arquivos, que havia nomeado apenas como VM, antes de abrir qualquer documento. Era um hábito que havia desenvolvido ao longo dos anos. Antes de retomar um processo, parar um momento e tentar ver o conjunto antes de voltar ao detalhe. O conjunto era sempre diferente depois de uma noite de sono do que era antes. Algumas coisas que pareciam conexões sólidas, às vezes revelavam fragilidades. Algumas coisas que pareciam detalhes menores, às vezes revelavam que eram o centro. A pergunta que havia ficado com ele no salão vazio do Rosewood continuava ali. Por que ele? Havia respostas óbvias. A Atlântica Capital era uma das instituições com maior exposição ao portfólio de eventos que a VM Eventos administrava. Rafael era o diretor de compliance, o profissional cuja função específica era encontrar exatamente o tipo de irregularidade que havia sido detectada. Havia lógica em escolhê-lo como destinatário de informações que precisavam chegar ao lugar certo. Mas havia um problema com as respostas óbvias. O arquivo cifrado que havia chegado no e-mail não continha apenas dados financeiros. Continha também um registro de comunicação interna da Valente em Menezes, que referenciava especificamente o nome da Atlântica Capital e o nome dele. Era uma troca de mensagens entre Isadora e Cecília, datada de 6 meses antes, discutindo a possibilidade de usar a presença da Atlântica numa estrutura que elas estavam montando. E havia, numa das mensagens, uma referência a Rafael que dizia: "O Drummond não vai perceber. O perfil dele é de processo, não de operação. Vive enterrado em planilha." Aquela referência havia chegado junto com os dados financeiros. E aquilo tinha uma implicação específica. Quem havia enviado o arquivo sabia não apenas sobre as irregularidades financeiras, mas também sobre a conversa interna na Valente Menezes que mencionava Rafael. Isso significava que a fonte tinha acesso ao interior daquela empresa. Não era alguém de fora olhando para dentro, era alguém de dentro. Rafael havia mantido aquela informação separada, num compartimento próprio, enquanto conduzia o processo principal. Era o tipo de detalhe que podia ou não ser relevante e que só revelaria sua relevância com o tempo. Ele havia aprendido a não forçar conexões antes que elas estivessem prontas para serem vistas. Na terça-feira após o evento, Henrique Castelo ligou pela manhã. A fase 2 da auditoria havia progredido além do esperado. A equipe havia encontrado, dentro dos servidores da VM Eventos, registros que confirmavam o método descrito nos dados do arquivo anônimo, mas com um detalhe adicional que não havia sido previsto. Havia um terceiro nome nos registros internos, alguém que havia atuado como intermediário entre as sócias e o sistema de contas que processava as movimentações irregulares. "Quem é?" Rafael perguntou. Castelo fez uma pausa que era ela mesma uma informação. "É um nome que você conhece. Rodrigo Salave, da Salave Consultoria de Investimentos." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Rodrigo Salave era um consultor independente que havia trabalhado com a Atlântica Capital 2 anos antes, num projeto de reestruturação de portfólio que tinha durado cerca de 8 meses. Não havia terminado bem. Salave havia apresentado propostas que o Comitê de Ética havia recusado por falta de transparência nos modelos financeiros, e Rafael havia sido a voz mais direta naquela recusa. Salave havia saído da parceria sem conflito aberto, mas o tipo de saída que deixa resíduo. "Isso muda o escopo?" Rafael perguntou. "Amplia", disse Castelo. "Significa que as irregularidades não eram apenas internas à Valente Menezes. Havia uma estrutura de suporte externo, e esse suporte tinha raízes que chegam mais perto da Atlântica do que gostaríamos." Rafael desligou a chamada e ficou olhando pela janela por um momento. A cidade lá fora se movia com a sua lógica própria, indiferente. Ele voltou para a pasta VM no notebook e abriu o arquivo do e-mail original. Leu novamente a linha de texto que havia acompanhado o arquivo. "Você vai querer ver isso antes que desapareça." Agora, com Salave no quadro,
A frase tinha outra camada de significado, porque Salavi estava na estrutura havia tempo suficiente para saber que ela estava se tornando frágil. E se Salavi havia decidido que era melhor sair antes que o peso desabasse, uma das formas mais eficientes de se proteger era garantir que outra pessoa chegasse às evidências antes que elas sumissem. Uma pessoa específica, com o perfil correto, que fosse capaz de conduzir o processo de forma que Salavi ficasse no mínimo na periferia, não no centro. Rafael não havia sido escolhido apenas por competência. Havia sido escolhido porque era conveniente para alguém que precisava de uma saída. Ele abriu um documento novo e começou a escrever com a rapidez de quem está organizando um pensamento que precisa ser capturado antes que algum detalhe escorregue. O nome de Salavi aparecia no arquivo anônimo? Não. O arquivo mostrava as irregularidades da VM Eventos sem mencionar o intermediário, o que significava que o arquivo havia sido construído para revelar o mínimo necessário para provocar uma investigação, sem incluir o elemento que levaria diretamente ao remetente. Havia uma elegância perversa naquilo, e uma ironia considerável no fato de que quem havia tentado usar a investigação como proteção estava agora no caminho da própria investigação que havia iniciado. Na tarde da quarta-feira, Rafael recebeu uma ligação de um número que não reconheceu. Atendeu. Drummond, disse a voz do outro lado, com aquele tipo de informalidade calculada que as pessoas usam quando querem parecer confortáveis, mas estão tensos. Sim, Rafael respondeu. Aqui é Rodrigo Salavi. Acho que a gente precisa conversar. Rafael olhou para o relógio. São Paulo continuava se movendo lá fora. A cidade não pausava para contextos. Ele respondeu com a mesma voz de sempre, a que não subia nem descia. Onde e quando? E enquanto combinava os detalhes, uma parte da sua atenção estava inteiramente focada numa única questão: como conduzir aquele encontro de forma a obter o máximo de informação sem comprometer nenhum elemento do processo que ainda estava em curso. Porque o jogo havia ampliado o seu tabuleiro, e Rafael precisava jogar em todos os níveis ao mesmo tempo, com a mesma precisão que havia levado aquela noite de sexta-feira a um resultado que muitos naquele salão ainda estavam processando. E a parte mais complexa estava por vir. Eles se encontraram numa quinta-feira de manhã, num café na rua Leopoldo Couto de Magalhães, em Itaim. O tipo de lugar que fica sempre cheio, mas sempre tem mesas com privacidade suficiente se você chegar cedo e souber onde sentar. Rafael chegou 10 minutos antes. Pediu um café, escolheu uma mesa no fundo, com as costas para a parede e visão para a entrada, e esperou. Rodrigo Salavi chegou pontual, o que Rafael registrou como o primeiro sinal de que aquele homem queria parecer controlado. Tinha 48 anos, cabelos grisalhos bem cortados, um terninho escuro de corte europeu, sem gravata. O tipo de visual que dizia independente, mas organizado. Ele varreu o café com os olhos antes de identificar Rafael, e quando os dois se encontraram, Rafael viu nos olhos de Salavi algo que reconheceu imediatamente. Não era culpa, era cálculo. Salavi não havia vindo confessar. Havia vindo negociar. Ele se sentou, pediu um expresso para o garçom que se aproximou e colocou as mãos sobre a mesa de modo que ambas ficassem visíveis. Era um gesto de abertura deliberada, e Rafael o registrou sem comentário. Obrigado por vir, disse Salavi. Você pediu para conversar, Rafael respondeu. Estou ouvindo. Salavi tomou um momento. O expresso chegou e ele envolveu a xícara com os dedos sem beber. Sei que meu nome apareceu no processo. De onde você tirou essa informação? A pergunta era direta e não tinha entonação de acusação. Era apenas uma pergunta. A Cecília me ligou depois do evento. Ela estava assustada. Ela disse que a auditoria havia encontrado registros que me citavam. Ele fez uma pausa. Ela não deveria ter ligado, provavelmente foi impulsiva. Provavelmente, disse Rafael. Eu quero que você entenda o meu papel naquilo, disse Salavi, com uma voz que havia encontrado o seu nível, nem muito alta nem muito baixa. Eu não era parte da estrutura. Eu fui consultado em algumas operações e tomei decisões que,
com o benefício do olhar retrospectivo, não foram as mais prudentes. Mas eu não tinha visibilidade sobre tudo o que a Isadora e a Cecília estavam fazendo. Rafael o olhou. Não disse nada. Salavi continuou. Quando percebi a extensão do que estava sendo montado, tomei a decisão de me afastar. Foi por isso que encerrei a relação com a Valente Menezes no início do ano. Não por conflito de agenda, como constou formalmente, por uma avaliação de risco. Avaliação de risco, repetiu Rafael com a mesma temperatura neutra que havia usado no salão do Rosewood. Sim. Salavi levantou os olhos da xícara e olhou diretamente para ele. E foi por isso que eu enviei o arquivo. O salão do Rosewood havia tido o seu silêncio dramático. Este era diferente. Era o tipo de silêncio que acontece quando uma peça que estava solta finalmente encontra o encaixe, e o som que produz não é um estrondo, mas um clique muito preciso. Você enviou o e-mail cifrado, disse Rafael, não como pergunta. Sim. Em fevereiro. Sim. Rafael pegou o café, tomou um gole, colocou de volta na mesa com cuidado. Por que eu? E então Salavi disse algo que Rafael não havia antecipado em nenhum dos cenários que havia construído. Porque 2 anos atrás, quando você recusou as minhas propostas para a Atlântica, você foi o único que me disse pessoalmente qual era o problema e por quê. Todo o resto do comitê usou linguagem corporativa vaga. Você foi direto. Você disse que os modelos tinham opacidade e que opacidade não era compatível com os padrões que a Atlântica precisava manter. Você disse isso na minha cara, sem eufemismo. Rafael ficou em silêncio. Na época eu fiquei irritado, continuou Salavi, com uma honestidade que parecia custar algum esforço, mas que parecia genuína. Passei semanas achando que você havia sido arrogante, mas com o tempo percebi que você havia feito a única coisa que alguém naquela posição de poder deveria fazer. Disse a verdade sem enfeite. E quando eu precisei decidir para quem mandar aquele arquivo, pensei: quem vai tratar isso como processo e não como instrumento? E o nome que me veio foi o seu. Rafael ficou olhando para Salavi por um momento. Era uma narrativa bem construída. Tinha coerência emocional, tinha arco, tinha uma lógica interna que tornava difícil encontrar a costura. O problema era que narrativas bem construídas eram exatamente o território onde se devia ter mais cuidado. Você sabia que seu nome ia aparecer no processo, disse Rafael. Eu sabia que havia risco, admitiu Salavi. E você calculou que chegar aqui com essa história tornaria o processo mais fácil para você. Salavi não negou. Era um sinal de inteligência, ou pelo menos de conhecimento suficiente do terreno, para saber que negar seria pior. Calculei que ser transparente seria melhor do que esperar, ele disse. Transparente seria ter se identificado no e-mail de fevereiro, disse Rafael. Silêncio. Transparente seria ter procurado a comissão diretamente, não esperar que o seu nome aparecesse no processo para se apresentar. Mais silêncio. Salavi olhou para a xícara. Rafael continuou. Mas você fez uma escolha diferente. Você forneceu informação que era real, de uma forma que permitia que a investigação avançasse sem incluir sua participação no quadro inicial. E agora que seu nome apareceu de qualquer jeito, você está aqui para me oferecer uma versão dos fatos que te posiciona como fonte, não como participante. Salavi levantou os olhos. Havia algo neles que não era mais cálculo. Era algo mais próximo de cansaço. Eu participei de coisas que não deveria ter participado, ele disse, com uma voz que havia perdido a camada polida. Não estou tentando apagar isso. Estou tentando garantir que o que eu fiz de certo também seja registrado. Era a primeira frase que soava completamente verdadeira desde que Salavi havia sentado à mesa. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: o que você fez para facilitar a investigação vai ser registrado. O que você fez antes também vai ser registrado. Não é comigo que você precisa ter essa conversa. É com Henrique Castelo. Salavi acenou levemente com a cabeça, como quem sabia que essa era a resposta que iria receber, mas precisava tentar de qualquer forma. Ele pegou a xícara de expresso, que havia esfriado completamente durante a conversa,
e a tomou de uma vez, como quem encerra um ritual. Você vai me recomendar cooperação? Ele perguntou. Vou recomendar que você seja honesto com a comissão sobre tudo, disse Rafael. O que eles farão com isso é decisão deles, não minha. Salavi se levantou, estendeu a mão. Rafael a apertou. O aperto era firme de ambos os lados, com a seriedade de dois homens que haviam tido uma conversa que nenhum dos dois havia encontrado confortável, mas que ambos reconheciam como necessária. Salavi saiu. Rafael ficou sentado, com o café pela metade, olhando pela janela para a rua Leopoldo Couto de Magalhães, onde a cidade seguia o seu ritmo próprio, sem pausas, sem considerações dramáticas. Havia uma dimensão daquela conversa que ele precisava processar com cuidado. O que Salavi havia dito sobre o motivo de tê-lo escolhido. Sobre a reunião 2 anos atrás. Sobre dizer a verdade sem eufemismo. Rafael havia feito aquilo sem pensar muito, porque era simplesmente a forma correta de conduzir aquele tipo de situação, e não havia atribuído a isso nenhum peso particular. E aquilo havia, 2 anos depois, determinado o curso de uma investigação inteira. Havia algo nessa cadeia de causa e efeito que exigia ser visto em perspectiva mais ampla, porque, se havia uma lição ali, não era sobre estratégia ou processo, era sobre o que acontece quando você age com consistência, mesmo quando parece inconsequente. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Marcelo Fonseca. Salavi entrou em contato com a comissão. Reunião marcada para amanhã. Parece que vai cooperar integralmente. Rafael guardou o telefone no bolso. Deixou uma nota sobre a mesa para o café, levantou e saiu para a rua onde São Paulo continuava acontecendo em todos os volumes ao mesmo tempo, indiferente e imenso e absolutamente real. 2 semanas depois do evento no Rosewood, Rafael foi convocado para uma reunião que não estava na agenda regular. O convite chegou por mensagem de Marcelo Fonseca numa sexta-feira à tarde, com apenas um detalhe adicional além do horário e do local. Tem gente aqui que você precisa conhecer. O local era o 12º andar de um edifício na Avenida Faria Lima que Rafael não frequentava regularmente. O endereço pertencia ao Conselho Setorial de Supervisão Independente, um organismo que operava acima da Comissão de Castelo na hierarquia de controle do mercado financeiro. Era o tipo de instância que aparecia raramente na superfície pública das coisas, mas cuja influência sobre o que acontecia nos bastidores era considerável. Ele chegou no horário. Priscila havia cancelado os compromissos da tarde sem precisar de explicação, porque havia algo na forma como Rafael havia pedido o cancelamento que dispensava a elaboração. Ela sabia reconhecer quando algo era diferente dos outros dias. A sala de reuniões tinha janelas amplas com vista para a Faria Lima, lá embaixo, uma cidade financeira dentro de uma cidade maior, com sua lógica específica de torres e fluxos e decisões que movimentavam números que a maioria das pessoas nunca veria. Marcelo Fonseca estava lá, junto com 2 pessoas que Rafael não conhecia pessoalmente, mas cujos nomes reconheceu. Doutora Viviane Serrano, superintendente de operações do Conselho Setorial, e o Dr. Paulo Henrique Ramos, ex-presidente da instância regulatória que havia cedido à Comissão de Castelo os poderes de intervenção usados no Rosewood. Havia cumprimentos formais e breves. Ninguém perdeu tempo com protocolos sociais desnecessários, o que Rafael interpretou como respeito mútuo. Eles sentaram. Doutora Serrano foi direta. Senhor Drummond, o que gostaríamos de fazer nesta reunião é contextualizá-lo sobre dimensões do processo das quais você participou sem ter visibilidade completa. Rafael olhou para ela com uma expressão que era atenção sem expectativa. Estou ouvindo. A investigação da Valente Menezes não começou quando você recebeu o e-mail anônimo em fevereiro, disse ela. Começou 18 meses antes disso. Houve um momento de silêncio. Rafael processou a informação sem reagir externamente. 18 meses. Aquilo significava que a investigação havia começado muito antes de qualquer elemento que ele havia conhecido. Havia uma cronologia inteiramente diferente da que ele havia construído, e ela recuava bem além do arquivo cifrado,
bem além de Salave, bem além da sua própria participação no processo. Por que 18 meses? Ele perguntou. Porque a estrutura da VM Eventos estava ligada a um esquema maior que levou esse tempo para ser completamente mapeado, disse Dr. Ramos. Havia conexões com outras 3 empresas do setor de eventos corporativos em São Paulo, Rio e Brasília, todas usando modelos operacionais semelhantes com diferentes graus de sofisticação. E a Valente em Menezes era o elo mais visível, disse Rafael. Era o elo que podia ser movimentado de forma a produzir um efeito que alcançasse os outros, disse Dra. Serrano. As irregularidades da VM Eventos eram reais e suficientes para sustentar o processo que a comissão do Dr. Castelo conduziu. Mas o evento de gala foi escolhido não apenas porque era uma janela conveniente. Ela abriu uma pasta e deslizou pela mesa um documento de 2 páginas. Rafael o pegou. Era um relatório de estratégia operacional, datado de 9 meses antes. Tinha o carimbo do Conselho Setorial. E na seção de metodologia havia um parágrafo que ele leu 2 vezes antes de continuar. O parágrafo descrevia a necessidade de um evento de exposição pública que funcionasse como catalisador de revelação, produzindo visibilidade controlada sobre a estrutura irregular, de forma que o impacto no mercado fosse de transparência, não de escândalo. Para isso, era necessário que um profissional de compliance de alta credibilidade e visibilidade setorial fosse o vetor da intervenção, de forma que o processo fosse percebido como sistêmico e não como perseguição. E havia, logo abaixo, uma lista de perfis considerados para esse papel. O nome de Rafael Drummond era o segundo na lista. O que havia substituído o primeiro candidato era uma nota de rodapé que dizia que o candidato original havia sido afastado por conflito de interesse identificado em auditoria interna. O nome de Rafael havia sido marcado como recomendação final 6 meses antes do evento. Ele colocou o documento sobre a mesa com cuidado. Eu fui escolhido por vocês, disse, não com acusação, mas com a precisão de quem está enunciando um fato. Você foi identificado como o profissional com o perfil mais adequado para conduzir essa etapa do processo, de forma que os resultados fossem sustentáveis, disse Dra. Serrano. Sua reputação de independência, sua trajetória sem incidentes e, especialmente, seu histórico de integridade nas decisões que tomou ao longo da carreira tornaram seu nome o mais consistente com o que o processo precisava. E o e-mail anônimo de fevereiro, disse Rafael. Foi enviado com o nosso conhecimento, admitiu Marcelo Fonseca pela primeira vez naquela reunião. Não por nós diretamente. O Salave tomou a decisão de enviar por conta própria, mas nós sabíamos que ele tinha o material e que havia uma probabilidade considerável de que ele usasse dessa forma. Deixamos o processo ocorrer naturalmente, porque a participação espontânea dele tornava a cadeia mais sólida do ponto de vista processual. Rafael ficou em silêncio por um momento. Era a revelação que havia estado por vir desde aquela pergunta num salão vazio. Por que eu? A resposta era maior do que ele havia imaginado, e ao mesmo tempo havia uma clareza nela que era quase simples. Ele havia sido escolhido não por manipulação, mas por consistência. Por anos de trabalho que havia produzido uma reputação que o tornava o instrumento mais confiável disponível para aquele fim específico. Havia algo que ele precisava dizer, e ele disse com a mesma voz de sempre. Eu teria feito exatamente o mesmo se soubesse de tudo desde o começo. Dra. Serrano o olhou. Nós sabemos. Foi exatamente por isso que escolhemos não dizer. Era uma resposta que continha uma lógica fria e, ao mesmo tempo, uma confiança que Rafael reconheceu como o tipo mais exigente de reconhecimento. O reconhecimento que não precisa ser anunciado, porque está embutido na ação. Há uma segunda fase do processo, disse Dr. Ramos. As outras 3 empresas. Vamos precisar de alguém com visibilidade para coordenar a parte de comunicação com o mercado nos próximos meses, garantindo que a percepção de credibilidade regulatória se mantenha durante o processo. Rafael olhou para ele. Você está me oferecendo um papel na fase 2. Estou perguntando se você está disposto a ter esse papel, disse Dr. Ramos. Rafael olhou pela janela para a Faria Lima lá embaixo.
para as torres, para o movimento de carros e pessoas que de cima pareciam hormigas seguindo trilhas invisíveis, para a cidade que nunca parava, que processava fortunas e fracassos com a mesma indiferença eficiente. Pensou em 4 meses de trabalho solitário, de verificações cuidadosas, de noites de planilhas e documentos, de uma sexta-feira num salão com a música jazz de fundo e a provocação calculada de 2 mulheres que achavam que estavam no controle da cena. Pensou em 2 palavras ditas ao telefone numa sala cheia de gente que ria. Pensou na xícara de expresso frio sobre a mesa de um café em Itaim e num homem que havia dito que se lembrava de uma reunião 2 anos antes, quando alguém havia dito a verdade sem eufemismo. Sim, ele disse, estou disposto. E quando aquela palavra saiu, ele sentiu o que raramente sentia. Não satisfação, que era pequena demais, mas algo mais próximo de alinhamento. A sensação de que o que havia sido feito e o que seria feito estavam na mesma direção, e que essa direção era a correta. A reunião continuou por mais 1 hora, com detalhes e cronogramas e implicações que Rafael começou a mapear com a atenção que reservava para coisas que importavam. Do lado de fora, a Faria Lima continuava acontecendo em todos os seus volumes simultâneos. E em algum lugar da cidade, Isadora Valente e Cecília Menezes começavam a entender que o evento do Rosewood não havia sido um fim. Era apenas um ponto de inflexão num processo muito maior, conduzido por pessoas que trabalhavam em silêncio, com paciência e precisão, e que entendiam que os maiores resultados não chegam com barulho, mas com o acúmulo de ações corretas feitas no momento certo. 3 meses depois, São Paulo tinha uma temperatura que não conseguia decidir entre o calor seco do verão e as chuvas que chegavam sem aviso, deixando a cidade úmida e carregada de uma energia elétrica que as pessoas que nasceram ali chamam de normal e que qualquer outro lugar chamaria de intensa. Era o tipo de dia em que a cidade parece maior do que é, como se a umidade dilatasse as distâncias e tornasse cada trajeto um pouco mais longo do que o mapa indica. Rafael havia chegado ao escritório às 8h15, que era 15 minutos mais tarde do que o seu padrão habitual. O que Priscila havia notado sem comentar, porque eram os 3 minutos extra que às vezes indicavam uma noite boa de sono, e os 12 restantes indicavam que ele havia tomado o café em casa em vez de no caminho, o que por sua vez indicava uma manhã mais tranquila. Ela havia aprendido a ler esses padrões ao longo dos anos, sem nunca verbalizar que os lia, porque verbalizar tornava a coisa estranha e não verbalizando tornava a coisa funcional. O processo da Valente Menezes havia seguido o seu curso com a solidez que os meses de preparação haviam garantido. As irregularidades foram formalmente documentadas e as responsabilidades legais das sócias foram apuradas dentro do rito adequado. Nenhuma das 2 havia ficado calada, o que era esperado, e os advogados tinham feito o trabalho que advogados fazem em situações como aquela, com argumentos que buscavam matizar e reduzir, sem negar inteiramente. O processo estava nas mãos dos organismos corretos, e Rafael havia feito o que havia sido pedido a ele na reunião da Faria Lima. Comunicar ao mercado, com precisão e sem alarmismo, que o sistema de supervisão havia funcionado e que os mecanismos de controle estavam operantes. Aquilo havia produzido um efeito que ele não havia previsto completamente. Ligações de outros profissionais do setor que queriam entender como o processo havia sido conduzido. Um convite para um painel sobre compliance no mercado financeiro numa conferência que aconteceria em março. Uma matéria num veículo especializado que descrevia a operação como um exemplo de supervisão integrada eficiente. Ele havia lido a matéria sem nenhuma expressão particular, porque a forma como os jornalistas enquadravam as coisas era sempre ligeiramente diferente da realidade, mas o núcleo estava correto, e o núcleo era o que importava. Rodrigo Salave havia cooperado com a comissão de forma abrangente, como Marcelo havia antecipado. As informações que forneceu haviam ajudado a completar partes do mapa que estavam faltando sobre as outras empresas. A situação dele ainda estava sendo avaliada pela instância competente, com o peso da cooperação sendo considerado no quadro geral.
Rafael não havia interferido nessa avaliação, nem havia sido solicitado a fazê-lo. Havia apenas confirmado, quando perguntado, que Salave havia sido a fonte inicial da investigação. A segunda fase do processo havia começado discretamente, sem eventos de gala, sem confrontos públicos. Era um trabalho de supervisão metódica que avançava por baixo da superfície, sem fazer barulho, do tipo que só se torna visível quando está completo. Rafael tinha um papel específico nessa fase, um papel que exigia o mesmo tipo de paciência que havia marcado os 4 meses anteriores, mas com a vantagem de que agora ele conhecia o quadro completo. Havia uma tarde no fim de dezembro em que ele havia saído do escritório mais cedo do que o habitual e dirigido até o Parque Ibirapuera sem nenhuma razão específica. Tinha estacionado, entrado pelo portão perto do MAC e caminhou por um tempo sem destino determinado. O parque, naquele horário, era um resumo horizontal da cidade, corredores e famílias e casais e pessoas sozinhas com fones de ouvido, cada um carregando alguma versão da própria semana dentro da cabeça, enquanto os pés seguiam o asfalto e o chão de terra batida. Ele havia sentado num banco perto do lago, com o som das crianças brincando ao fundo e os patos se movendo na água, com aquela dignidade cômica que os patos têm, e havia ficado sentado por quase 1 hora sem telefone, sem nenhum documento na cabeça, apenas presente naquele espaço. Era raro para ele, mas havia algo que precisava ser processado naquele nível, não como análise, mas como experiência. O que havia acontecido nos meses anteriores não era apenas um processo bem conduzido, era também um conjunto de encontros com pessoas que revelaram, cada uma à sua maneira, a complexidade dos motivos que levam alguém a agir. Salave, com sua mistura de arrependimento e cálculo. Isadora, com sua arrogância, que era também, por baixo, uma forma de medo. Cecília, com sua lealdade mal dirigida a uma parceria que não merecia lealdade. Marcelo, com sua confiança estratégica, que havia optado por não explicar, porque a explicação comprometeria o resultado. Doutora Serrano, com sua frieza que era eficiência, não indiferença. E ele mesmo, com aquilo que havia descoberto sobre si, que a consistência não era apenas um método de trabalho, era também a forma como ele existia no mundo, e que isso tinha consequências que iam muito além do que ele via ou controlava. Que dizer a verdade para um homem numa reunião 2 anos antes, sem eufemismo e sem drama, havia colocado uma engrenagem em movimento que culminou numa sexta-feira de novembro, num salão com luzes douradas e jazz ao fundo. Naquele banco no Ibirapuera, ele havia entendido algo que não cabia num relatório de compliance e que provavelmente não iria para nenhum documento de supervisão, que as coisas que fazemos com integridade quando parece inconsequente são exatamente as que mais consequência têm. Não de forma imediata, não de forma visível, mas de uma forma que trabalha por baixo da superfície do tempo e emerge, eventualmente, no momento exato em que precisa emergir. Um dos patos havia se aproximado do banco com aquela expressão perpétua de ligeira indignação que os patos têm, e Rafael havia ficado olhando para ele por alguns segundos com algo que, se alguém tivesse visto seu rosto naquele momento, poderia ter sido descrito como o início de um sorriso. Depois se levantou, colocou as mãos no bolso do paletó e voltou para o carro. A cidade esperava, o trabalho esperava, e ambos tinham, para ele, o mesmo peso natural de coisas que existem e que precisam ser tratadas com a atenção que merecem. Nem mais nem menos. Na semana seguinte, Priscila havia colocado sobre a mesa o convite para o painel de março. Rafael havia lido, colocado na gaveta central com o cuidado habitual e voltado ao relatório que estava revisando. Havia naquele gesto algo que definia tudo: a mesma mesa, a mesma gaveta, o mesmo trabalho. O mundo ao redor havia se movido de formas significativas, pessoas haviam enfrentado consequências, estruturas haviam sido desfeitas, narrativas de poder haviam desabado numa noite de gala com jazz ao fundo. E ele estava ali, na mesma cadeira, com os olhos no próximo documento, porque era exatamente isso que ele havia escolhido ser. Não o protagonista de um espetáculo, mas o ponto fixo ao redor do qual as coisas corretas podiam acontecer. Era suficiente.
era de certa forma tudo. Às vezes, o silêncio não é submissão. Às vezes é apenas o som que o trabalho verdadeiro faz enquanto acontece. Fim da história. Se você chegou até aqui, sabe o que é ficar preso numa história do começo ao fim. Rafael Drummond não gritou, nem precisou se defender, e mesmo assim transformou toda uma noite. Isso é o que as melhores histórias fazem com a gente. Mostram que o verdadeiro poder não faz barulho, ele simplesmente acontece. Se essa narrativa te tocou, se você ficou em cada detalhe esperando pelo próximo momento, então você já entende o que o nosso canal faz toda semana. Inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nenhum episódio. E deixe nos comentários qual foi o momento que mais te surpreendeu nessa história. Todas as semanas trazemos novas narrativas, novos personagens, novos silêncios que falam mais alto do que qualquer discurso. A próxima história está esperando por você.